Aê, Benjamin! Pera um pouquinho. Mas tá frio ou não tá? Isso que eu não entendi. Um tá com frio, o outro não. Vocês precisam decidir aí, ó. Kifak Habib, Mabsut. Estamos aqui, PVC e eu, aqui em Doha, aqui quase 9 da noite. Não é que um tá com frio, outro tá com calor, é que essa hora bate um vento gelado, entendeu? E tá batendo um vento gelado. E nós estamos aqui, amanhã é estreia do Flamengo, e uma semana aqui, viu, Pascoalzito? E amigos do Fox Sports Rádio, uma semana de muita festa aqui em Doha, porque é a semana da independência. Então tem eventos, vai ter desfile. Ontem, eu lembrei até do Mano, teve show da Katy Perry. Aqui em Doha, show da Katy Perry. E quarta-feira tem show do Maroon 5. É isso, passou aqui correndo. Ai, crianças, adoramos crianças. Mas estamos aqui num clima muito legal, num clima de festa, de muito futebol. E o PVC que está aqui hoje tem um lance muito legal, que o PVC agora há pouco bateu um papo exclusivo. Ele conversou, bateu um papo com o Mister, o Jorge Jesus. PVC, temos alguma novidade dessa conversa aí? Não, não é uma novidade. O que ele está dizendo claramente é que o Flamengo vai atacar. Na coletiva ele não falou sobre atacar o Liverpool, porque ele diz, eu não vou jogar contra o Liverpool, vou jogar contra o Hilal. Mas depois ele passou com a imprensa portuguesa e eu fiquei ali como quem não quer nada. Ele tinha dito que quando era a Copa Intercontinental, os europeus não davam tanta bola para o torneio, na visão dele, e eu perguntei, mas consegui perguntar ali solitariamente na saída, você acha que isso valia inclusive em Portugal? Ele falou, sim, não ligávamos, era um torneio da chave, dava lá a chave para ele e eles iam para casa com a chave, disse o Jorge Jesus. Aí eu comecei a conversar com ele sobre a maneira como o Mundial foi se transformando, na minha opinião, depois de 96, quando deixou de haver limite de estrangeiros na Europa. E os europeus com os melhores jogadores passaram a atacar os sul-americanos que antes, a grosso modo, atacavam. Os sul-americanos atacavam antes. E falei sobre 2005, 2006, 2012, disse a ele, em 2012, por exemplo, o Corinthians marcou o Chelsea com uma pressão média, o Tite deixou um pouco mais de liberdade para o Mikel para não deixar o Lampard jogar. Flamengo, inshallah, Flamengo, inshallah. Flamengo, inshallah. Good, Flamengo, good. Say to Brazil. Esperança. Wait. Say. Chupa Flavinho. Chupa Flavinho. Isso. É isso aí. Não tem fronteira, parceiro. Não há limites. E se um dia, Oswaldo Pascoal, eu tiver a honra de cobrir um jogo na Lua, os marcianos falarão. Não, mas na Lua não tem marciano, é em Marte. É muito bom. Parabéns, Sempre tem o PVC para me corrigir, eu tô de saco cheio do PVC. Mas termina aqui. Olha a criançada aí. Brasil! Vem cá, come on. Vem cá. Come on. Tá jogando videogame. O moleque prefere jogar videogame que falar com a gente, senão tá com a moral. Mas continua, PVC. Se a gente ficar mostrando muito aqui, vai vir um policial para tirar a gente do ar. Se vier, a gente sai. Enquanto isso, vão falando. Aí eu falei pro Jorge Jesus dizendo o seguinte, o Tite tentou tirar o Lampard do jogo, mas era estratégia, era principalmente tirar o Chelsea do jogo. E o Jesus respondeu, mas aquele jogo eu assisti, foi um milagre. Porque o tom, a partir dali, foi o seguinte, se você tiver que enfrentar o Liverpool, o Flamengo vai mudar essa característica dos mundiais dos últimos tempos, porque o Flamengo vai atacar. Ele falou, sim, se eu ganhar o jogo contra o Hilal, vou atacar no sábado também. Ô Pascoal, uma coisa que eu percebi, eu estava ouvindo o Sormani falar, eu estava ali hoje no hotel do Flamengo, uma coisa que eu estava comentando aqui até com o PVC, não tem aquela pressão, não tem aquela adrenalina, não tem aquele clima que nós vimos em Lima. Não tem. É uma outra pegada, é uma outra vibe. Mas isso não pode ter um aspecto positivo, ou seja... Pode ter.
Pode ter. Eu não estou dando isso como uma crítica. Eu estou falando que a gente lá em Lima via parecia final de Copa do Mundo. Concentração total. Não estou falando que aqui não tem concentração, mas estou falando que aquele clima, aquela euforia, aquela... não tem aqui. A mesma gana, mas é o que o senhor Mani estava dizendo. Se sai a pressão, porque se o Flamengo passar pelo Al Hilal e enfrentar o Liverpool e eventualmente perder para o Liverpool, a torcida vai abraçar o Flamengo do mesmo jeito, porque chegou até o Mundial. É diferente... Até esse aspecto do Mundial que eu estou dizendo. O Mundial passou a ser com uma cara muito mais europeia. Virou... Antigamente, o Mundial era uma esperança. Hoje, ele é um sonho. Porque é muito difícil você vencer os times que são mais ricos e que, por serem mais ricos, têm os principais jogadores do planeta. Ainda que você tenha hoje o ataque do Liverpool com um egípcio, um senegalês e um brasileiro, mas são seleções mundiais. O Flamengo, eu acho que se passar pelo Al Hilal, e deve passar, vai atacar o Liverpool. Mas o elenco do Liverpool é mais estelar. Agora, ó, a gente tá ouvindo aqui, ó, tem flamenguista aqui, ó, chega aí, ó, vem cá. Flamenguista chegando aqui, ó, tem a galera chegando aqui, eu vou ver os torcedores do Flamengo pintando aqui. Como é que você chama? João. Veio da onde? Do Rio. Rio de Janeiro? É. E vem cá, você foi a final da Libertadores, você foi também ou só veio pra cá? Não, a gente tinha comprado pro Chile, mas aí mudou, a gente não conseguiu mudar, e aí a gente veio só pra cá mesmo. Placar pra amanhã? 3-0. Você tem algum recado pro Flavinho? Quer falar chupa Flavinho? Quer falar... Chupa Flavinho! Então, peraí. Vamos, em Doha. Chupa Flavinho! Chupa Flavinho! Chupa Flavinho! Impressionante, né? Até aqui, né? Chupa Flavinho, tem que ter, né? E o Mano quer que você dê parabéns pra ele, porque hoje faz 7 anos que o Corinthians foi bicampeão mundial lá no Japão. Não, aí não. Aí não. Parabéns. Tá vendo, olha, o Mano lembrado aqui, o Flavinho muito lembrado. Vai, Corinthians! Olha, todo mundo aqui, muita gente aqui, ó. É isso aí, ó, as pessoas participando aqui, ó. Come on. Say hello, Brazil. Do you like soccer? Brazil? Yeah, Brazil. Qatar. Flamengo or Liverpool? Liverpool. It's good. Mohamed Salah. Liverpool no. Liverpool. No, Flamengo. Flamengo. Who is better, Messi or Neymar? Messi. La, Neymar. Neymar. Yeah, Neymar. Neymar, it's good. Pergunta pra ele qual é o nome do rei. Ó aqui, ó, Pascoalzito. Yeah. Brasil. Pascoalzito. Chupa, Flavinho. É mania internacional. É uma coisa de louco, PVC. Que loucura que tá virando isso. O mundo fala chupa, Flavinho. Mas, o PVC, uma coisa também que está bem diferente, e a gente vê tem as circunstâncias. O Corinthians fez uma invasão no Japão, mas o Corinthians foi campeão dia 4 de julho e foi jogar em dezembro. Os torcedores tinham como se programar. O Flamengo foi campeão agora, teve a mudança do jogo, os torcedores gastaram mais dinheiro ainda. E o tempo para as pessoas se programar é diferente, né? Esse é um motivo, talvez? Eu acho que esse é o motivo, e na época o dólar estava o quê? 2,30, 2,40, hoje está 4 e pouco. Então, tem tudo isso que contribui. Eu tô curioso para entrar no estádio amanhã e ver o tamanho da torcida do Flamengo. Sim. Eu lembro, você estava no Japão, eu estava também. Quando a gente entrou no estádio de Toyota, foi um impacto. Por mais que a gente soubesse que tinha muito corintiano, tinha muito corintiano que morava no Japão também, mas quando a gente entrou no estádio, em Toyota, era um absurdo, como o estádio tinha 60% de torcedores, o estádio pintado de preto e branco. Também foi assim em Yokohama depois, mas o primeiro impacto chama mais atenção porque era a primeira vez.
Eu lembro muito também do jogo Chelsea e Monterrey, a semifinal do Chelsea, na quarta-feira. Na quarta-feira vai ter Liverpool contra o mesmo Monterrey de 2012. Quando havia do nosso lado do estádio uma legião de japoneses vestidos de azul torcendo para o Chelsea, batiam palma assim, e de repente chegou do outro lado uma facção da torcida corintiana e o estádio inteiro, que estava silencioso, começou a gritar: doutor, eu não me engano, você estava nesse jogo? Davi Luiz é corintiano. Aqui tem muito rubro-negro, mas eu não percebi ainda na quantidade que tinha no Japão em 2012 de corintianos. Por esta razão, o planejamento da viagem do Corinthians foi muito mais fácil do que o planejamento da viagem do Flamengo dessa vez, até pela mudança da Libertadores para Lima. Agora, Pascoal e amigos, uma coisa que eu não tenho visto aqui, Pascoalzito, eu não vejo aquele clima de jogo. A gente não vê, a gente vê os torcedores do Flamengo andando aqui, você não vê torcedor do Liverpool, você não vê propagandas pela cidade do jogo. Isso é uma coisa que eu estou sentindo um pouco de falta, né? A gente não vê, a gente vai nos lugares, não se fala do jogo. Tem muito cartaz de Copa do Mundo de 2022. Tem mais cartaz de 2022 do que de Copa do Mundo de clubes de 2019. Embora tenha, pouco, mas tem. Ali perto do estádio, claro que tem mais, né? Na região do estádio do estádio Califa, que vai ser a sede dos próximos jogos todos, as duas semifinais, a decisão em terceiro e quarto lugares e a final no sábado. E olha, com tudo isso, Pascoal, o Flamengo joga amanhã, o primeiro jogo da final do Mundial, mas o Flamengo já tá pensando em 2020, porque o Pedro Rocha, que estava no Cruzeiro, do Spartak, entre ele e o Flamengo tá tudo certo. Um empréstimo de 1 ano, tudo certo. E estava só faltando o ok do presidente do Spartak, que o pessoal do Flamengo estava muito confiante que ia acontecer. Então o Pedro Rocha provavelmente... Assinou. Já deu ok? Falei com o Paulo Pelaipe, você trouxe a informação mais cedo, o Paulo Pelaipe estava no gramado do estádio, disse que já está assinado, está tudo certo. Bom jogador, bom reforço Flamengo? É muito bom reforço, o Flamengo vai precisar de reposição, o Flamengo pensa muito na quantidade de jogos de seleções que vai haver no ano que vem. Seleção brasileira, se o Gabriel estiver no Flamengo, pode ser convocado, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Rafinha, Gerson, De Arrascaeta na seleção uruguaia. Então o Pedro Rocha é reposição para isso. A única coisa, que é um aspecto que tem que ser levado em conta, ele ganhava R$721 mil de salário no Cruzeiro. Então é um investimento muito grande. O que ele jogou no Cruzeiro, pelas lesões, não indicaria esse nível de investimento. O que é que o Flamengo está pensando? Que o Flamengo tem uma condição, até pela tecnologia do Ninho do Urubu, de conseguir fazer com que o Pedro Rocha entre em campo mais vezes. E ele em campo pode compensar, mesmo sendo muito caro. Mas não, tá com um cara que não vai parar por aí só não, hein, PBC? Não, vem mais gente, eles estão falando de 4 a 5 jogadores mais, muito em função dessa reposição que vai ser necessária por causa das eliminatórias em 2020. Agora, a gente também não consegue saber uma coisa, viu? O Pascoal, o Sormani, Mano, o Paulo Lima, Flavinho. Não dá pra saber, a novela Gabigol continua. Ninguém sabe, não mudou uma vírgula. Tem hora que a gente acha que ele vai ficar, tem hora que eu acho que ele vai sair, mas continua a mesma novela, hein, PBC? A minha opinião continua sendo a mesma, acho que de tanto o Gabriel tá ouvindo isso, pode ser que ele esteja mudando de opinião. Na minha visão, vai ser muito mais difícil o Gabriel substituir o Flamengo do que o Flamengo substituir o Gabriel.